Quando vimos o Eterno, o caminho era longo, nossas incertezas eram muitas, e naqueles desertos sórdidos, só Jesus era capaz de nos trazer algum alento. Ainda que muitas vezes nos respondesse com perguntas, como se quisesse dizer que caberia a nós compreender as coisas do céu e do inferno, da vida e da morte. Certa vez, querendo uma orientação sobre toda a sabedoria que nosso mestre nos transmitia, perguntei a ele de onde vinham minhas lágrimas e o meu sorriso. O corpo chora por causa de seus trabalhos e por causa do que ainda precisa ser feito, ele me respondeu. A mente sorri por causa da força do espírito. Aquele que não enfrentar a escuridão não será capaz de ver a luz. Tomé, aquele a quem alguns diziam que era irmão gêmeo do Mestre, quis saber o que havia antes da existência do céu e da terra. Havia escuridão e água. Quando o Pai criou o mundo, ele coletou um pouco de sua água e a palavra veio disso, nosso Mestre respondeu, e foi além, pois tinha sempre muito mais a nos dizer. Perguntava a mim mesma como seríamos capazes de guardar todo aquele conhecimento. Com nossas mentes de camponeses, pescadores, pessoas simples que éramos, como teríamos sabedoria para transmitir às outras pessoas aquilo que estávamos ouvindo? Quis saber dos irmãos e irmãs como eles fariam, mas foi o Mestre quem respondeu, como se ele fosse também um de nós. Irmã, ninguém pode perguntar sobre essas coisas a menos que tenha um lugar para guardá-las em seu coração. Ele explicou que essas pessoas, entendi que eu era uma delas, poderiam entrar no reino sem ser arrastadas de volta para esse mundo de misérias materiais e, certamente, espirituais. Ah, sim, ele falava das pobrezas da alma, ao menos foi como eu entendi. Mateus disse que queria ver esse lugar onde não havia maldade, apenas luz. Irmão Mateus, nosso mestre respondeu, você não será capaz de vê-lo enquanto estiver vestindo sua carne. Um dia, o mestre nos levou até o alto de uma montanha para explicar-nos sobre a criação do céu e da terra. Tomé conversava com Mateus. Perguntou a ele quem seria capaz de subir a um lugar tão alto ou descer a um abismo tão profundo. Há um grande incêndio lá, um grande terror. Tomé se assustou. E eu também fiquei assustada quando vi o Santo Espírito do Senhor descer diante de nós e desaparecer depois. Era mesmo o Senhor ou estávamos tendo uma visão? Foi quando o Mestre voltou a falar conosco. Não disse a vocês que, como um relâmpago, o que é bom será levado para a luz? Depois disso, o Mestre viu 2 espíritos carregando uma alma em nossa direção. Só ele os viu e ordenou que lhe dessem um corpo. Um raio desceu do céu. Era o Senhor? Naquele dia, Mateus, Tomé e eu tivemos certeza de que o abençoado havia aparecido diante de nós. E sempre me lembrei daquele momento. Sempre acreditei que tudo de mal que me aconteceu depois era fruto da inveja daqueles que sabiam que eu havia vivido algo muito especial. Não que eu tivesse sido escolhida, de maneira alguma, mas a lembrança daquele dia na montanha nunca mais me saiu da cabeça. Senti que estávamos revivendo a história de Moisés, e sempre pensei que todo o mal que fizeram a mim foi para me punir por eu ter estado tão perto do Senhor. Hoje, não sei mais. Posso ter me enganado. Até santos vigários se enganam, não é verdade? Naquela mesma época, eu disse ao mestre que conseguia ver a maldade que havia numa pessoa desde o primeiro momento. E o mestre, sempre muito sábio, muito mais do que nós, logo me explicou que minha capacidade de ver a maldade, ou os demônios, como se diz, era uma grande coisa, mas não era o mais importante. Quando você vir o Eterno, esta será a grande visão. Agora eu entendo. Acho que ele tinha razão.